Ok, nós vamos estudar a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses. Se você trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe a sua Bíblia, tem Bíblia ali na janelinha ali, ó. É só você dar uma corridinha ali e pegar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 até o capítulo 5, verso 11. 1 Tessalonicenses de 4, 13 a 5, 11. Esse assunto que a gente vai tratar aqui é um assunto bastante denso. Eu não vou, obviamente, tratar com a densidade que ele merece, por ser esse culto aqui, por causa do nosso tempo, etc. Mas eu quero pedir que você fique bem atento àquilo que a gente vai conversar, que são princípios de Deus fantásticos para coisas que estão por vir. Por isso que o meu tema essa noite é Enquanto Isso. Enquanto isso não acontece, o que a gente faz? Tá bom? Então nós vamos ver isso na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar. Pai, esta é a Tua palavra. Eu confio na Tua palavra, eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Eu sei que nessa noite, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós é para agora, é para hoje, é para o meu coração, é para o coração de cada pessoa aqui. E eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder compartilhar esse texto conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, é um texto, como você viu, um texto longo, e ele começa falando a respeito disso, né, no versículo de número 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ora, quando ele diz aos que dormem, a pergunta que a gente faz é a quem que ele está se referindo. Quem são esses que dormem? Vocês sabem. O que ele está falando aqui? Aqueles que morreram. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, gente, eu quero que vocês tenham esperança.
E eu quero que vocês entendam o que significa morrer em Cristo. Porque quem não tem esperança reage de outro jeito. Então no versículo 16 ele diz: porquanto o Senhor mesmo, leia comigo em voz alta, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, há uma diferença daqueles que morrem em Cristo e daqueles que morrem sem Cristo. A gente sabe disso. Eu não saio por aí julgando e apertando, mostrando com o meu dedo quem morreu em Cristo e quem não morreu em Cristo, viu, gente? Não façam isso, não. Você não sabe. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe são as evidências que a pessoa deu antes de morrer. Se era de Jesus ou se ela não era de Jesus. Mas eu não saio por aí dizendo essa pessoa vai para o céu, essa pessoa não está no céu. Então, o que a gente entende nisso? Paulo diz assim no versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, então ele também vai trazer em sua companhia os que dormem. Por que Jesus morreu? Romanos 4:25 diz que ele morreu por causa dos nossos pecados. Por que Jesus morreu? Porque os romanos não gostavam dele, porque os judeus não gostavam dele? Nada disso. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Agora, isso tudo aqui é básico, é fundamento, básico no sentido de não ser simples. A gente utiliza às vezes o português assim, né? A gente faz isso é básico, né? Tipo, é uma coisa simples, né? As mulheres gostam de usar isso, né? Isso daqui é um pretinho básico, né? Quer dizer, é uma coisa simples, assim, um tubinho. Ó, vocês viram como eu entendo? Bem treinado. Não entendo nada, mas eu repito bem. Então, não é básico nesse sentido, de ser uma coisa simples. Básico no sentido de ser fundamento. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo é um modelo para nós. Pense nisso. Por exemplo, por que as pessoas são batizadas? Pode falar. Por que as pessoas são batizadas? Porque elas estão fazendo uma profissão de fé, uma declaração pública de quê? De que elas creram em Cristo, morreram para os seus pecados e vivem para Deus, certo? Sim ou não? Então, uma pessoa que não tem pecado como Jesus deve ser batizada? Jesus não precisa disso. Por que Jesus então foi batizado? Quando João Batista perguntou para ele, na verdade João Batista não perguntou, fez uma declaração. João Batista disse assim: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? O que Jesus disse? Aí está a resposta. É necessário para que se cumpra toda a justiça. Que se cumpra toda a justiça. O que é a justiça de Deus? A vontade de Deus. Há uma diferença de justiça e juízo. Juízo é julgamento. Justiça é a base do julgamento. A justiça de Deus é a revelação da sua santa vontade. Quando o Senhor Jesus chega para ser batizado e diz assim, tem que ser assim, é porque ele tinha que cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus estava ali naquele momento fazendo o quê? Mostrando para mim e para você que a morte e a ressurreição de Jesus tem a ver com quem? Comigo. Então Jesus foi batizado como exemplo para que eu seguisse os seus passos. Veja, Romanos 4:25 diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. O que é justificação, pastor? Justificação não é perdão. Justificação é a reconciliação que o perdão promoveu.
Mas a justificação é a declaração de que a pessoa, mesmo sendo pecadora, ela foi perdoada pelo Senhor e reconectada ao seu Criador. Pense, por exemplo, num tribunal humano. Pensa num tribunal humano. No tribunal humano, quando uma pessoa ela é acusada, o fim do tribunal lá, né, no fim do julgamento, ela só tem duas saídas. Sim ou não? Qual que é a primeira saída? Ou uma delas? Culpado, e a outra, como diz em inglês, not guilty. Não culpado. Quer dizer, culpado ou inocente. Agora, o justificado, ele não é nem o culpado que vai para a cadeia e nem o inocente porque ele não pecou. É o culpado que alguém pagou no lugar dele. Glória a Deus. Então a justificação é a minha reconciliação com o Senhor por causa do Senhor e não por causa de mim. Porque Ele morreu na cruz em meu lugar. Amém, queridos? Damos glória a Deus de vez em quando. Ele falou assim, oh, amém, você entendeu. Né? Então veja, a base da nossa fé está na experiência, na morte e na ressurreição de Cristo. Agora, a morte e a ressurreição de Jesus, nesse texto aqui, está dizendo assim, como Jesus morreu, nós iremos morrer. Como Jesus ressuscitou, nós seremos ressuscitados. O texto que eu pus aqui, João 5, 28 e 29, diz assim, você quer ler comigo? Vamos lá? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Uau! Então aqui nós introduzimos uma outra doutrina cristã chamada ressurreição dos mortos. Quem cresceu falando o credo apostólico, lembra disso, né? Creio na ressurreição dos mortos. Lembra? A ressurreição dos mortos é o quê? É um princípio de Deus, é uma doutrina cristã que estabelece que um dia o Senhor fará a ressurreição de todo mundo. Todo mundo. Pastor, mas como é que vai ressuscitar uma pessoa que morreu queimada? Ou uma pessoa que já morreu faz tempo e já virou pó? Ou uma pessoa que morreu afogada, está no fundo do mar, nunca ninguém recolheu o corpo dela? Ou uma pessoa que, sei lá, explodiu? Como será essa ressurreição? A Bíblia diz que Deus vai ressuscitar todas as pessoas e quando Ele fizer isso, haverá uma transformação de um corpo perecível para um corpo glorioso, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Queridos, como será isso? Pergunte para o Senhor. Certo? Eu não sei, a Bíblia não vai falar, não fala, né, como é que vai ser isso, eu não sei. A única coisa que eu sei é que Deus vai fazer isso. Então não vai ser a ressurreição do espírito, vai ser a ressurreição do corpo. Como? Eu não sei. Mas que de alguma maneira o Senhor vai fazer isso, Ele vai, porque Ele prometeu. E aí a Bíblia fala em todos. Todos significam os seguidores de Jesus e os não seguidores de Jesus. Então todo mundo vai ressuscitar no último dia, disse o apóstolo Paulo. No último dia. Essa ressurreição é extremamente importante como uma doutrina cristã, gente. Nós todos temos que pensar nisso muito seriamente. Se Deus dá tanto valor assim para o nosso corpo, que Ele vai ressuscitar o nosso corpo, ainda que transformando-o num corpo incorruptível, percebeu como é importante cuidar do corpo? Eu não estou falando aqui fazer dieta, porque às vezes fazer dieta estraga o corpo, né? Dependendo, né? Dependendo da dieta, estou falando de coisa séria.
Eu estou falando em por que a santificação passa pelo corpo. Porque havia umas filosofias no começo da era cristã que diziam o seguinte, que Deus não se preocupa com o corpo. E que o importante é o seu espírito. Então, o importante é é aquilo que você vê hoje acontecer. Você vê, por exemplo, um bandido, isso é muito comum, um bandido que já aconteceu muitos testemunhos, já ouvi muitos testemunhos assim, da pessoa ali desesperada, alguém chega e aborda, muitas vezes com arma, e o outro diz, olha, meu filho, não faça isso, eu sou de Jesus, você não conhece Jesus, e o bandido diz assim, olha, eu estou aqui roubando, etc., mas ó, tá bom, eu não vou te roubar, mas ora por mim, tá? O que passa na cabeça de um bandido de dizer assim, ore por mim? Você acha que ele está pedindo assim, ore para eu sair do crime? Não. Ele está dizendo, ore por mim porque eu tenho duas vidas. Uma vida é o que eu acho que eu sou espiritualmente e uma vida é o meu corpo. É o que eu faço pelo corpo. Então você vê uma pessoa, por exemplo, tendo amantes e todo domingo está na igreja. E chega na presença de Deus e ora e clama e tal. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa, que eu cheguei, o cara olhou e falou, pastor, que alegria o senhor está aqui comigo. Já me abraçou e fez uma oração bonita, em voz alta. Eu falei, bacana. Aí eu fui conversar com a mulher dele. Ai, Jesus. Aí ela contou o rolo todo que eles estão passando, até com traição, droga, etc, etc. Então o cara divide. O Senhor diz, de jeito nenhum não faça isso. O corpo é muito importante. Tudo que você faz por meio do corpo. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados, presta atenção, nós seremos julgados até pelas palavras que saem da nossa boca. E é interessante, tem um texto na Bíblia que diz que esse julgamento, ele vai ser um por um. Diz assim, exatamente assim. Pessoa a pessoa. Ninguém vai ser julgado assim de multidão. Nós seremos julgados pessoa por pessoa. A Bíblia diz isso. Por isso que a Bíblia diz aqui, que o Senhor diz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a condenação do juízo, a ressurreição do juízo. É claro que isso aqui você tem que entender à luz da cruz de Cristo, tá? Fazer o bem ou não fazer o bem. Você tem que entender isso à luz da cruz de Cristo. É um outro assunto, quem sabe, para um outro dia. Mas a questão é, como é que o Senhor vai discernir esse fez coisa boa, esse não fez? É porque o julgamento é individual. Então você pode estar escondido na multidão. Você pode estar escondido aqui no Canadá. Você pode estar escondido no Brasil, você pode estar escondido dentro da igreja, você pode estar... Escondido, o que eu quero dizer, é assim, desaparece no meio da multidão, entende? Não é escondido no sentido pernicioso da palavra. Estar, assim, perdido, misturado no meio da multidão, o Senhor pinça você para conversar com você, olhos nos olhos. É isso aqui. Então a ressurreição do corpo vai acontecer. E ela vai acontecer para o julgamento. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, mas irmãos, relativamente a tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Ele usa a palavra tempos, que é a palavra cronos, do grego, para um período de tempo. Cronos é o relógio. Tá? Da onde vem a palavra nossa, cronômetro, né? Há uma outra palavra para essa épocas, que é a palavra kairos. A palavra kairos é diferente de tempo medido, mas é o tempo oportuno. Então é assim, na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo diz assim, e vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Essa palavra ali, plenitude do tempo, é a palavra kairos, do grego.
Kairos é um tempo definido pelo Senhor. Então, o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, eu não tenho necessidade de escrever para vocês a respeito de tempos e épocas. Isso me faz lembrar o texto de Atos capítulo 1, versículo 7. Atos 1, 7, o Senhor Jesus, mesmo, depois de ressurreto, ele diz isso para os discípulos. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua... A ideia toda era a seguinte, os discípulos estavam ali com Jesus, e Jesus disse para eles no versículo 5, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. No versículo 6, os discípulos dizem, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E a resposta de Jesus é essa aqui. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E aí continua lá na frente. Então veja, Paulo diz, eu não tenho necessidade de escrever sobre tempos ou épocas. E Jesus diz, vocês não têm o direito de conhecer tempos ou épocas. Então, ninguém que está aqui ou fora daqui tem o direito de dizer Jesus vai voltar dia tal. Tudo bem? Se alguém falar isso, provar por A mais B, você não acredita. A gente fala que não acredita, mas na hora que alguém vem explicando que o alinhamento dos planetas... Tinha a época do alinhamento dos planetas. Todo mundo, Jesus vai voltar. Aí a lua de sangue, Jesus vai voltar. Aí não sei quem, Jesus vai voltar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai voltar da mesma maneira que o ladrão entra na casa das pessoas. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Isso ele já definiu. Isso já está estabelecido. Jesus um dia disse para os discípulos, nem o Filho do Homem sabe, pelo menos quando ele estava na terra, ele diz, nem o Filho do Homem sabe quando será a vinda do Senhor. Ele diz, só o Senhor. Então isso é muito importante para nós, porque a gente não tem que ficar especulando. O Senhor não chamou a gente para ficar especulando que dia que é, quando que é, como é que é, não sei o quê, ou o que vem primeiro, o que vem depois, vem primeiro isso, vem de segundo aquilo, vem terceiro aquilo. Tudo isso é interpretação. O que eu tenho que saber, o que eu tenho que saber é isso aqui. Ó. Eu posso não saber quando, mas eu tenho que saber que vai acontecer. E eu tenho que crer nisso. E ficar preparado. Queridos, eu estava lendo um livro muito fantástico de teologia, chamado Teologia Sistemática de Berkhoff. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, um dos sinais da volta de Jesus é o restabelecimento do Estado de Israel. Só que esse livro foi escrito em 1938, 10 anos antes do estabelecimento do Estado de Israel. 1938. Em 1948, o Estado de Israel foi estabelecido. E esse foi um dos sinais que a gente tem nas Escrituras de que a volta de Cristo é pertinente para o tempo atual. Em Mateus 24 fala em guerras, rumores de guerras, fome, pestilências. Alguém aqui não sabe o que é isso? Todo mundo sabe que isso está acontecendo todo dia, toda hora. Não é verdade? Né? Agora mesmo no Brasil, estão vendo uma questão lá de um mosquito que... tem um nome lá. Zika, né? E que está dando microcefalia. Estão fazendo a conexão de que a microcefalia que está dando doença nas crianças é por causa desse mosquito. Quer dizer, é um monte de coisa. Cada dia que passa parece que você vai ficar livre. Agora nós resolvemos o problema. Vem outra desgraça. E isso o tempo vai mostrando. Por exemplo, a Bíblia diz que quando chegasse o fim dos tempos, a ciência haveria de se multiplicar. Gente, vamos falar a verdade. Eu sou pastor há apenas 32 anos. Apenas. Na história. O que são 32 anos? Nada. Eu sou pastor há 32 anos. Eu comecei o meu ministério quando eu fazia o boletim da igreja. Eu comecei fazendo na máquina da datilografia. Eu usava mimeógrafo. O pessoal que
pouco mais experiente na vida lembra do que é isso. Né? Aí, depois, eu comprei uma máquina elétrica. Aquela que você não precisa bater com força. Você, né? Só digitar, era um negócio legal. Aí eu comprei uma máquina eletrônica. Fantástica. Sabe o que eu conseguia fazer? Eu às vezes digitava uma carta inteira e aquela carta inteira ficava guardada na memória. Imagine uma carta que eu tinha digitado ficar na memória e depois, sabe o que eu fazia? Era só tirar aquela folha que eu tinha digitado, colocar outra folha, apertar um botão e ela sozinha. Fala isso para as crianças hoje, vão dizer assim, louco, esse pastor é louco. Por quê? Porque o que aconteceu em apenas 32 anos? Eu tenho um celular que é milhões de vezes mais poderoso do que o meu primeiro computador, chamava-se XT. Eu tive XT, eu tive AT, AT286, 283, 864, 886, depois veio Pentium, depois veio não sei o que, depois veio... Eu tive todas essas coisas. Eu sou rato de tecnologia, eu gosto dessas coisas. E hoje você tem isso tudo num aparelhinho pequenininho. O que está acontecendo? E outra, o aparelho que acabou de ser lançado é velho nos laboratórios de pesquisa. Por quê? O que ele está sendo lançado é porque ele já fizeram todos os testes, já estão muito mais avançados do que isso. É por isso que olha, eu sou assim de ficar, eu sou meio antenado, eu até gosto de tecnologia, mas eu não consigo competir com os jovens. E não dá, sabe por que não dá? Porque é igual língua, idioma. Eu falo inglês como segunda língua. Minha língua do coração é o português. As crianças têm primeira língua tecnologia. Então, a maneira como eles se comunicam, a maneira como eles crescem nisso, é uma coisa absolutamente violenta. Às vezes eu digo assim, gente, eu descobri uma ferramenta, o pessoal olha para mim assim, dizendo, pensando, pastor, gente, nessa tentativa de andar na frente, ele está tanto tempo atrás, tadinho. Eu vejo pelo rosto das pessoas. Eu estava no Brasil conversando com o pessoal, não sei o quê, e aí alguém, então, porque aí a gente põe lá, hashtag partiu, não sei o quê. Some um time, pessoal. Vamos lá. Faz tempo, nada, faz um ano. Um ano é aqui que é muito tempo, né? Aí não foi não. Aí eu falei assim, desculpa aí, pessoal, está numa reunião assim, falei, só uma coisinha aí. Partiu. O que é isso? Partiu São Paulo, partiu. O pior, Rodrigo Marques, é que as pessoas não olharam para mim dizendo assim, sabe, pastor, isso aqui. Não, eles olharam assim, o senhor não sabe? E deram risada, eu fiquei vermelho, olhei para todo mundo. Sei não. Aí eles viram que deram um furo, né? Deram a bola fora, porque era um pouquinho. E olha que eu estou conectado. A ciência se multiplicará, diz a Bíblia. Então, aquilo que demorava assim, tipo 100 anos para alguém inventar, hoje em um mês as coisas mudam. Aquilo que você tem já é velho. Não é incrível o que está acontecendo? Agora, é um dos sinais da volta de Cristo. A grande questão é a seguinte, se Jesus está voltando, você está preparado? Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Essa é a grande questão. A vinda do Senhor, então, será uma coisa repentina. Desculpa que atrapalhou aí, mas vamos lá. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora, o que é isso? Repentinamente, para o seguidor de Jesus, vai ser diferente do repentinamente para o não seguidor de Jesus. Não diferente do seguinte sentido,
que vai acontecer dois fatos diferentes. Não. Diferente é a recepção das questões, né? A recepção do fato. A volta de Cristo para o cristão é a grande libertação e a grande alegria. A volta de Cristo para o não seguidor de Jesus é destruição. Veja aquele texto lá que ele diz. Perdão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Eis que lhes sobrevirá. Paulo não está se incluindo nisso. Por quê? Porque ele era um seguidor do Senhor Jesus. E ele não está incluindo a igreja. Por quê? Porque a igreja segue o Senhor Jesus. Mas ele diz, aquele que não segue o Senhor Jesus, essa repentina chegada vai ser de destruição. E aí Paulo chama a igreja de filhos da luz. Ele diz, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Presta atenção nisso. Paulo não está dizendo que toda a igreja é assim. Ele está dizendo, olha, espera-se que toda a igreja seja assim. O que se espera é que aquele que confessa Jesus como seu Senhor viva como filho do dia. Então, como é que devem viver os filhos da luz? Em primeiro lugar, ele diz assim, leia comigo, por favor, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O que Paulo está falando? Ele está dizendo que as pessoas se escondem para fazer as coisas erradas. Quando uma pessoa tem que fazer uma coisa errada, ela faz que hora? Geralmente, à noite, escondido. Ele diz, o filho do dia não é assim. O filho da luz não é assim. Aquele que serve a Cristo, ele deve ser vigilante e sóbrio. A palavra sobriedade tem dois significados. Tanto não estar bêbado, quanto estar acordado, estar alerta. Então, o que Paulo está pedindo que a gente faça? Enquanto Cristo não vem? Que a gente fique vigilante e sóbrio. Segundo, versículo 8, leia comigo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ele utiliza couraça e capacete, que são termos militares. Então, por isso que eu coloquei, os filhos da luz devem andar como soldados do Senhor nessa terra. Agora, revestidos do quê? De três princípios que o apóstolo Paulo também fala em outro texto, né? Lá em 1 Coríntios 13. Né? O que é? A fé, a esperança e o amor. Paulo diz, estes três, mas o maior deles é o amor. Fé, esperança e amor são características de um cristianismo vivo. Pastor, o que eu faço até a volta de Cristo? Tenha fé, tenha esperança e amor. E fique acordado, fique alerta. Não se entregue para o erro. Não se entregue para o pecado. Não se esconda. Apareça. Filhos da luz, filhos do dia, tem a ver com essa clareza, né? Por isso que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja aberta. Você não precisa de senha para entrar aqui. Não é verdade? Que Deus nos livre. Mas se entrar aqui um bandido, ou se entrar aqui um homem bomba, gente, com todo respeito, Deus nos livre disso em nome de Jesus, ninguém vai ficar sabendo, porque a gente não cobra. Não tem aquele troço de raio-x lá na frente, nem de detector de metais. Nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque a igreja está aberta para o mundo. A igreja fala para o mundo. A igreja anuncia para o mundo. A igreja, ela é popular. Ela tem a porta aberta. E o que é que traz essa consolação e essa edificação? Veja lá, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Então, o que ele está falando? Primeiro aqui, a vontade de Deus é a salvação da humanidade.
Não confunda a vontade de Deus e a salvação da humanidade com todos serão salvos. Certo? Quem será salvo? Aqueles que reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Ok? Então, mas aqui no texto bíblico de 1 Timóteo, ele diz, ore pelos reis, etc, 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 porque ele diz, porque isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, leia comigo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. A única razão de eu ter vindo para o Canadá é para evangelizar pessoas. Brasileiros ou não brasileiros. Tá bom? Ah, mas eu não acredito. Aqui não é melhor que o Brasil? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O melhor lugar para o cristão estar é no centro da vontade de Deus. Isso não é teoria bobinha. É verdade. Eu gostaria que você fizesse uma adaptação dos seus valores e das suas motivações. Por que você veio para o Canadá? E ao invés de você dizer, eu vim para o Canadá porque eu queria uma vida melhor, eu vim para o Canadá porque eu estava fugindo de bandido, eu vim para o Canadá porque eu não aguentava mais aquela corrupção, eu vim para o Canadá porque aqui eu posso educar meus filhos num país de primeiro mundo, ao invés de você falar tudo isso, eu gostaria que você considerasse a seguinte explicação. Eu vim para o Canadá porque Deus quer salvar a todos os homens e mulheres. E eu estou aqui para ser bênção em nome de Jesus. O resto, gente, é lucro. Certo ou não? O resto é lucro. Lucro que eu quero dizer, eu vou ter uma casa melhor, ou eu vou ter mais segurança, ou, ai gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Por quê? Ai, dormi com a porta aberta e não veio nenhum bandido. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Eu brinco dizendo aqui, que aqui é mais seguro. Você não tem, assim, excesso, né? Excesso. Você não tem excesso de bandidinho, ladrãozinho, né? O cara que roubou não sei o que dentro do seu carro, não sei o que. Aí o cara também, quando faz aqui, faz escala. Homem-bomba, tiro na... serial killer, dá tiro nas escolas, aqui na América do Norte, estou falando. Meu, deixa eu falar uma coisa para você, desculpa o meu aqui. Foi do fundo do meu coração isso. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua esperança não está nisso. A sua esperança está no Senhor Jesus. Por isso que nós somos soldados revestidos de fé, esperança e amor. Aleluia. Quando nós estivermos com o Senhor para sempre, eu não preciso mais de fé, porque eu vou estar com Ele para sempre. Eu não preciso mais de esperança, porque eu já vou estar com Ele para sempre. Mas o amor permanece. Amém, queridos? E segundo, Deus quer ter comunhão conosco. Gente, isso é fenomenal. Eu vou terminar aqui. Isso é fantástico. Por quê? Deus quer ter comunhão comigo e com você. Uma das coisas que mais assolam a humanidade hoje é a solidão. Né? Solidão. O cara tem 3.000 amigos no Facebook. E não tem nenhum. É verdade, amor? Não tem nenhum. A solidão é terrível. Cristo nos tira da solidão. Em primeiro lugar, porque Ele quer ter comunhão comigo. Na oração de João 17, que é a oração de Jesus pela igreja, Ele diz, Pai, que eles sejam um assim como nós. E no verso 24 Ele diz, que eles estejam comigo. Comunhão. Deus quer ter comunhão com você. A segunda coisa que Ele faz, Ele pega essas pessoas que são os filhos dele e colocam juntos. O que a gente chama de igreja. Por isso que a igreja é uma bênção. Por isso que eu digo para você, você tem um amigo, tem uma amiga, tem um inimigo, tem uma inimiga, fala da igreja. Porque ainda que a pessoa ainda não conheça Cristo, ela pode vir a conhecer. Mas a igreja vai demonstrar com as suas atitudes um testemunho de que vale a pena viver em comunhão com Deus e com as pessoas. Isso é um testemunho fenomenal. E nós que vivemos já essa comunidade de amor, nem sempre damos valor para isso, queridos. Você percebe quando a gente não está dando valor para isso, quando você começa a criticar seu irmão e sua irmã.
quando você começa a falar mal do seu irmão, da sua irmã. Aí você percebe que você não está mais dando valor para o princípio fundamental da comunhão. Comunhão com Deus, em nome de Jesus, e comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. E essa comunhão, gente, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. O que seria de nós sem Cristo? E o que seria de nós sem a igreja? Pensa nisso. A Bíblia diz: ninguém vive para si, de si para si. É importante. Eu queria estar em outro lugar, não queria estar aqui agora. Pense, se em algum lugar da face da terra você teria aprendido o que você aprendeu hoje aqui. Hein? Fala para mim. Netflix. Cinema. Vários restaurantes. Festas. Não, né? A grande maioria... Pense se não dói o seu coração pensar no que eu vou te falar. A maioria do mundo não sabe que Jesus vai voltar. Não sabe que Jesus Cristo vai voltar. E pior, não sabe que será julgado por todas as suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos, suas palavras. Então, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, o que a gente faz? Paulo diz: consolai-vos e edificai-vos. A palavra consolar pode ser traduzida como encorajar. E edificar é para o nosso crescimento, promover crescimento. Então, eu preciso ser encorajado a crescer, por quê? Porque o Senhor, voltando para esse texto aqui, que eu não vou discuti-lo agora, ele é mais longo, mas lembra quando o Senhor diz: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade? Ele diz: mas, versículo 8 de Atos 1, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E tendo dito estas palavras, foi elevado às alturas, à vista deles. Pense nisso. E aí os anjos que apareceram ali disseram: por que vocês estão olhando para cima? Jesus estava subindo, né? Ele diz: este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então o que eu faço enquanto Cristo não vem? E de fazer discípulos de todas as nações. Evangelizar não é trabalho para pastor evangelista. Evangelizar é um trabalho do cristão, até que Cristo volte. Se você soubesse que estaria às portas um grande terremoto, imagina a cena, vai. Você ficou sabendo, teu primo de primeiro grau trabalha no Departamento de Segurança do Canadá. Eles descobriram que está vindo aí um grande terremoto, e esse terremoto, além de tudo, ainda vai trazer furacão e tufão, não vai ficar uma casa em pé. Casinha de madeira vão voar tudo. Você ficou sabendo disso. O que você faria? Ai, gente, vou para o cinema. Estou deprimido. Você faria isso? Ou você sairia dizendo para todo mundo: gente, vai acontecer uma tragédia. Sai daqui, vai para lá, vamos voar para cá, vai, some daqui, vamos para outra região. Você faria qualquer coisa. O Facebook seria inundado, não é? Por mensagens que valham a pena, porque hoje ele é inundado por nada. Oi, é assim, mensagem no Facebook. Bom dia, fez sinaltas. Fui no banheiro. Acabei de almoçar. Não gostei, partiu. Eu estou lutando, eu fico assim: Jesus, eu quero largar dessa encrenca desse Facebook, mas eu fico no Facebook só com um objetivo: colocar alguma coisa boa lá dentro. De vez em quando eu ponho, ou algum aviso importante, alguma coisa assim. Mas
dói. Nós sabemos que Jesus vai voltar. E o Senhor disse, será repentinamente. Você está preparado? Primeira pergunta. Segunda, você tem falado desse amor de Deus para que as pessoas não pereçam? Fecha os teus olhos, vamos orar.